Ao único Deus sábio seja dada glória, por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Romanos 16, 27. A mensagem de hoje fala sobre os mártires da igreja primitiva. Vamos começar com Marcos 16, do versículo 15 ao 19. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Aqui, Jesus pede para anunciarmos o evangelho da salvação. Agora quero ler Atos 7, do capítulo 55 ao 60, que também diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse-lhe: olhai, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram unânimes contra Estevão, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram a Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Aqui a palavra fala sobre o primeiro mártir da fé, que é Estevão. E eu queria deixar um fato, observar um fato aqui, que Jesus, quando ele subiu ao céu, ele assentou-se à direita de Deus. Mas a Bíblia me fala que quando Jesus foi receber Estevão no céu, Estevão contemplou Jesus em pé à direita para poder receber Estevão na sua glória. A Bíblia nos fala da perseguição sofrida da igreja primitiva, e nas biografias lemos sobre a morte desses mártires, dos primeiros mártires da fé. Desde Estevão, que foi o nosso primeiro mártir, não foram poucos os líderes que sofreram perseguições e o mais tipo cruel de morte. Segundo a biografia dos apóstolos nos relatam, Mateus sofreu martírio pela espada na Etiópia, Marcos foi arrastado por um animal pelas ruas de Alexandria até morrer, Lucas foi enforcado em uma oliveira na Grécia, João foi lançado numa caldeira de fogo fervente e desterrado para a ilha de Patmos. Depois morreu em Éfeso. Foi o único apóstolo que morreu velhinho. Foi o nosso apóstolo João, aquele que andava com Jesus, aquele que encostava sua cabeça no peito de Jesus. Apesar dele ter sido jogado num caldeirão de água fervente, ele sobreviveu, de fogo fervente, de água fervente, né? Ele sobreviveu a essa tragédia e escreveu o livro de Apocalipse. E depois João foi o único que Deus permitiu que morreu velhinho em Éfeso. Tiago, irmão de João, foi decapitado por ordem do rei Herodes em Jerusalém. Tiago, o menor, foi lançado do templo abaixo e, ao verificarem que ainda vivia, foi morto a pauladas.
Felipe foi enforcado em Hierápolis, na Frígia. De Bartolomeu tiraram a pele por causa de um rei bárbaro, por ordem de um rei bárbaro. Tomé foi amarrado a uma cruz e ainda assim pregou o evangelho de Jesus Cristo até morrer. Tomé é aquele que duvidou da ressurreição de Jesus, né? E que falou assim: olha, eu só vou acreditar se eu colocar a mão no prego lá onde Jesus foi, na marca dos pregos, né? E que Jesus falou para Tomé: Tomé, bem-aventurados são os que não viram e creram. Oh, meu Deus, que coisa linda! Foi esse Tomé, meus amados, que foi amarrado a uma cruz e que ainda assim pregou o evangelho de Cristo até morrer. André foi atravessado por uma lança, Judas foi morto à flechada, Simão o Zelote foi crucificado na Pérsia, Matias foi apedrejado e depois decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia merecedor de morrer como Cristo. Ele pediu: me crucifiquem de cabeça para baixo. Oh, Deus! Paulo, o apóstolo Paulo, nosso apóstolo Paulo, que foi acorrentado em cárcere romano, em Timóteo 5, 6 e 8, ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Oh, Deus! Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ora vem, Senhor Jesus. Não muito depois disto, foi decapitado por ordem de um imperador. Irmãos, vamos refletir sobre isso. Quantos mártires da igreja primitiva sofreram perseguições e deram as suas vidas por amor ao evangelho de Cristo, para que esse evangelho chegasse até nós. Irmãos, vamos provar o nosso amor por Cristo, abraçando como soldados de Cristo esta causa. Não foi em vão que Cristo verteu o seu sangue inocente na cruz do Calvário. Foi para nos dar, e a todos que creem nesse evangelho, a certeza da salvação e da vida eterna. Eu imagino, queridos irmãos, o gozo que foi para todos esses mártires da fé, quando chegaram lá no céu e encontraram o seu Salvador. Como disse Estevão em Atos capítulo 7, versículo 56, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está sentado à direita de Deus. Irmãos, a Bíblia nos fala que o Filho do Homem está sentado à direita de Deus. Mas quando o Senhor Jesus recebera Estevão, a Bíblia nos fala que Estevão contemplou o Filho do Homem em pé à direita de Deus para o receber em sua glória, como eu falei aqui anteriormente. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso, louvado seja o nome do nosso Senhor. Irmãos, dá para imaginar a intensidade, a profundidade do amor de Deus para com esses homens que pregaram o evangelho de Cristo até na hora das suas mortes, para que possamos alcançar o céu e dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Temos que pedir a Deus que nos encha dessa unção de ousadia, a unção do Espírito Santo de Deus, que nos capacita a proclamar esse evangelho maravilhoso de salvação a todos os que estão presos, cativos e oprimidos neste mundo cheio de ilusão, necessitando de salvação.
Hoje nós temos, meus amados irmãos, o privilégio de pregarmos esse evangelho de salvação sem termos que pagar com a própria vida. E muitas das vezes estamos preocupados com os deveres do dia a dia, nos esquecendo que ao nosso redor existe um povo perdido precisando de salvação. Capítulo 11, versículo 30, nos diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas sábio é. Irmão, façamos o melhor para Deus, para quando chegarmos lá no céu, termos o mesmo gozo que o nosso irmão Estevão teve, de contemplarmos os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, e recebermos o abraço gostoso do Senhor Jesus Cristo. Ah, irmãos, como será esse abraço que você vai receber de Jesus? Como será esse abraço que nós vamos receber do Senhor Jesus? Você pode abraçar o seu pai, você abraça sua mãe, você abraça seu filho que você tanto ama, mas nada nesta vida é comparado com o abraço que o Senhor Jesus vai te dar. E assim, irmãos, entraremos na sua glória e reinaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo de Deus possa ministrar ainda melhor no seu coração. Tem um louvor que fala assim: imagine como deve ser, muito lindo seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar. Amém, Jesus.